Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tina Alvarenga, da It's Quitutes, bocadinhos de amor em forma de arte. Bem, pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre uma massa espetacular que a gente vai aprender aproveitando o glacê colorido que sobra da nossa produção. Para quem não me conhece, eu tenho um site de produtos importados e eu também sou confeiteira profissional especializada em biscoitos finos. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês que mesmo quando a gente tem muita experiência e faz uma massa de biscoito amanteigado para uma produção, a gente tem como calcular, né, a quantidade de glacê que a gente vai precisar para aquela produção. Mas, muitas vezes, para a gente chegar naquele ponto, naquele tom que a gente precisa, a gente acaba fazendo mais glacê. Por exemplo, esse verde que eu acabei de mostrar foi um tom que eu usei bastante na produção da semana, mas que sobrou, né? Então, isso é muito comum. Às vezes a gente erra o ponto, faz mais um pouquinho, e isso é super normal. Tá? Existem várias maneiras da gente aproveitar esse glacê. Podemos fazer sprinkles, basta deixar um tapete de silicone na bancada para que a gente não esqueça e nem perca tempo com isso. É muito simples e é bem possível. A gente também pode fazer rosetinhas, pequenos apliques e deixar armazenado para o aproveitamento. Inclusive, podemos presentear os nossos clientes com esses mimos, né, em forma de saquinhos, caixinhas, porque, afinal de contas, todo mundo gosta de um sprinkle colorido, não é verdade? Mas, o que acontece? Muitas vezes a gente não tem aquele tempo de pegar o glacê, né, igual nessas cores que acabam sobrando, e a gente tem a opção também de congelar esse produto. Você pode levar o produto para a geladeira, né? Mas aí o que acontece? Quando a gente leva para a geladeira ou para o freezer, o ponto que você passou horas para chegar nele, inclusive colorindo nos tons certos, ele vai desandar. E aí você vai ter todo o trabalho de refazer as mangas, consertar, apurar o ponto novamente, e muitas vezes a gente não tem tempo. Vejam esses dois tons de glacê. Eu utilizei o rosa e o rosa claro, mas mesmo assim eles sobraram no ponto fluido, né? Eu posso pegar esse glacê e levar para a geladeira, mas na verdade, depois que a gente faz o glacê, ele pode permanecer até 7 dias fora da geladeira em temperatura ambiente. Então, se você tem uma produção que você não vai conseguir fazer durante um dia ou 2 dias, não tem problema nenhum, você vai estar trabalhando, porque o glacê nada mais é do que o açúcar de confeiteiro, entre outros componentes, mas o açúcar é um conservante natural e, no caso dos glacês industrializados, ele tem uma concentração muito alta de açúcar e isso faz com que, sendo principalmente o glacê industrializado, ele vai te dar essa segurança, você vai estar trabalhando dentro das normas da vigilância sanitária. Mesmo sabendo que o glacê pode ser usado nas consistências que a gente precisa por 7 dias, acaba sobrando. Quem aí nunca errou a mão, não é verdade? A gente passa horas fazendo as cores e acertando o ponto e realmente acaba sobrando. Então, é importante vocês saberem que você pode levar esse glacê para a geladeira ou para o freezer e reaproveitar depois. Mas a dica que eu vou dar hoje para vocês é de um experimento que eu fiz com várias massas e vários ingredientes até chegar nessa receita maravilhosa, tá? Então, o glacê, quando a gente tira ele da batedeira, ele sai em ponto firme. Geralmente, a gente quase não usa nessa consistência. O glacê que mais sobra é o ponto fluido e o ponto médio, né? Que é aquele ponto que a gente faz o preenchimento, que a gente faz o contorno. Então, são os pontos mais comuns de sobrar em glacê. Esses pontos, principalmente quando a gente leva para a geladeira, o corante separa, a água separa, e aí é aquele trabalhão para voltar com tudo isso na consistência. Por causa disso, eu tive a ideia de experimentar usar
O glacê que sobra da produção da semana, nem precisa ser uma semana inteira, é claro. Você sabe que você já não vai usar mais aquela cor, você já pode aproveitar esse glacê. Você pode fazer o seu mise en place e usar o glacê da produção colorido mesmo, em qualquer ponto firme, ou médio, ou fluido, para usar como parte do açúcar da sua receita. E eu posso te confessar, essa receita ficou maravilhosa, tanto no perfume quanto no sabor e principalmente a textura da massa ficou muito legal. Você pode usar a massa lisinha sem nada, ela ficou lisa, linear para poder fazer decorados e também ficou muito legal para caso vocês queiram, inclusive, aproveitar aqueles sprinkles que você fez e misturar nessa massa, ou acrescentar castanhas. Você pode fazer biscoitos para decorar, biscoitos de bolinha, ou em outros formatos e até modelados, que a gente geralmente usa nos moldes, né, de silicone. Então, pessoal, vejam só, é importante vocês saberem que toda receita, antes de ser executada, deve ser feito o mise en place, não só separando e porcionando todos os ingredientes, mas também os materiais e equipamentos que você vai utilizar, conferindo se está tudo limpo e tudo adequado para o seu uso. E isso vai agilizar os seus processos. Então, vejam bem, feito o seu mise en place, né, e você já separando o seu glacê, qualquer que seja a cor que você tenha lá, não vai ter problema. Pode acontecer de você ter que apurar um pouquinho melhor com um ou outro ingrediente, mas isso com a experiência você vai saber. Ou você pode fazer a execução dessa receita na íntegra e ter uma pequena oscilação de textura dependendo do ponto do glacê que você vai utilizar, tá? Nós vamos utilizar o açúcar, um pouquinho de cacau, amido de milho, e aí se quiserem os sprinkles, castanhas, vai ser utilizado um ovo, manteiga em ponto de pomada e as medidas eu vou deixar para vocês no link da bio do meu Instagram. Basta pegar e fazer a receita porque ela está muito apurada e muito boa, com um ponto maravilhoso. Então, gente, é legal porque vocês podem aproveitar. No caso dessa receita eu fiz com cacau, porque como eu não sei que cor que você vai ter de glacê, você vai ter uma pequena diferenciação do tom da massa, já que o marrom do cacau, eu estou usando o cacau a 100%, ele pode ficar mais claro ou mais escuro, dependendo da cor do glacê que você vai estar usando, correto? Mas isso não vai fazer menor diferença no sabor ou na textura, porque a quantidade de corante que a gente põe é muito pequena, né? O que vai fazer a diferença vai ser realmente o ponto do glacê que você vai utilizar. Mesmo assim, a diferença é muito pouco. Nós vamos utilizar a manteiga em ponto de pomada. Para quem não sabe que ponto é esse, é o ponto que não é nem derretida, que é muito perigoso usar, a sua massa pode desandar demais com a manteiga muito mole. Esse é o ponto, quando você passa uma faca, um equipamento que seja, e ela sai macia, pronta para passar, por exemplo, num pão com manteiga, tá? Então, é essa textura, não pode ser congelada e nem pode ser muito mole. Eu vou colocar no bowl a manteiga em ponto de pomada e vou fazer a execução da massa como normalmente fazemos. Estou acrescentando aqui açúcar de confeiteiro. Para quem não sabe, o açúcar de confeiteiro ele tem um pouquinho de amido, isso vai fazer um equilíbrio bem bacana na umidade desse glacê, tá? Aqui nós temos o amido de milho, que é maravilhoso para fazer o biscoito ficar sequinho. Eu gosto de usar o cacau a 100% justamente porque ele também facilita para equilibrar a umidade desses glacês. Então, aqui eu estou acrescentando a manteiga e o açúcar de confeiteiro. Eu vou bater até eu obter uma cremagem clarinha, tomando o cuidado de não derreter a manteiga. Porque quando a manteiga fica muito úmida, muito mole, ela pode umedecer os grãos da farinha de trigo
né? E aí ela pode criar com mais facilidade uma cadeia de glúten, que é o que a gente não quer. Então, vejam bem, aqui eu vou misturar todos os secos usando o meu cacau e o meu amido de milho. Correto? Deixa eu colocar essa vasilhinha aqui. E aqui vai ser misturado. Para quem me conhece, todo mundo sabe que eu prefiro bater a massa, finalizar a massa à mão, né? A parte da cremagem a gente vai fazer na batedeira. Mas eu gosto de finalizar, primeiro porque eu acho que você corre menos risco de desenvolver cadeia de glúten quando você faz a mistura da cremagem aos secos da massa à mão. E segundo, porque eu acho que quando você faz um biscoito com amor, você vai colocar ali a sua energia e a sua mão na massa, faz toda a diferença, até para você sentir a textura e tal. Aqui eu acrescentei o ovo, mas eu preciso dar uma mexidinha, porque meu bol é muito fundo e às vezes não mistura direito. Então, eu coloquei o açúcar com a manteiga, bati um pouquinho e agora eu acrescentei o ovo, vou dar uma mexidinha e vou mexer mais um pouquinho. Subindo a batedeira para acabar de fazer a nossa cremagem. Nesse momento, eu já posso começar a preparar para acrescentar a outra parte do açúcar que vai ser colocada em formato de glacê real mesmo, já no ponto fluido, né? Que é o caso dessas duas cores de glacê. Então, aqui eu tenho o rosa clarinho, que foi feito no ponto fluido, e também o rosa mais escuro. Vocês vão perceber que a cremagem, ela vai ficar com uma textura um pouquinho diferente, é claro, pois ela vai ter mais umidade, mas que no final a massa vai ficar muito bem apurada. Então, aqui eu raspo bem o bol para colocar todo o glacê e aí eu vou bater mais um pouquinho para a gente conseguir obter uma cremagem mais uniforme, né? E finalizando, inclusive, com um pouquinho, mexendo mais um pouquinho com a minha espátula. Gente, é sempre importante vocês saberem que esse processo de fazer a massa batendo a parte líquida, que a gente chama de cremagem, e depois misturando a parte seca da massa, pode ser executada na batedeira. É uma opção minha de fazer separado. Mas quem tiver muitas receitas para fazer no mesmo dia, pode acelerar o processo, né? Mas eu gosto de fazer assim, eu gosto de misturar todos os secos. Aqui, se você quisesse, poderia colocar uma pitadinha de sal, que eu esqueci de falar no meu mise en place, tá? E eu também não utilizei o extrato que eu deixei aí à mostra para falar que, se quiserem, pode colocar extrato de limão, extrato de baunilha, extrato de amêndoa, o sabor que vocês desejarem. Como eu vou dividir essa massa em dois e vou colocar as amêndoas e os sprinkles, eu achei desnecessário saborizar a massa com extrato. Então, agora eu vou pegar aquela cremagem, vou raspar todo o meu bowl e toda a minha raquete, lembrando que sempre a cremagem a gente faz com a raquete, tá bom, pessoal? E aí eu vou acrescentar essa parte mole da receita, essa parte úmida ao bowl que eu já tinha misturado o cacau a 100%, a farinha sem fermento, uma pitadinha de sal para quem desejar, né? E o amido de milho. Como eu falei, todas essas proporções de ingredientes vai estar no link da bio do meu Instagram, tá bom, pessoal? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu tô raspando bem, porque como a gente mede, pesa tudo, a gente tem que aproveitar todo o material que foi feito na execução da massa. Então, aqui eu tô dando mais uma mexidinha, porque sempre fica alguma parte que não misturou, né? E aí, agora, eu vou acrescentar essa parte úmida na minha vasilha com a parte seca e vou delicadamente, com as pontas do dedo, eu vou misturar a cremagem, a parte seca, tomando todo o cuidado para não sovar, porque, como vocês perceberam, essa massa,
ela tem bastante umidade por conta do glacê. E a umidade, entrando em contato com a proteína do trigo, que é o glúten, ela pode desenvolver também cadeia de glúten. Quando você desenvolve cadeia de glúten, a sua massa deforma, ela cresce para os lados, seu biscoito fica emborrachado, não fica com uma textura bonita e às vezes até fica muito difícil da gente assar, né? Porque pode dar bolha, pode crescer, pode deformar e não fica adequado para um biscoito decorados, por exemplo, tá? Então, aqui eu tô colocando a minha parte cremosa e eu vou delicadamente com as pontas do dedo, porque o calor da palma da nossa mão não pode derreter mais essa manteiga que eu coloquei aqui. Então, eu vou misturar inicialmente, olha, aqui seria antes um pouquinho de eu colocar os dois, né, a parte cremosa com a em pó, eu poderia ter colocado uma colherinha de extrato, esse é um extrato. Um extrato, quando é extrato, é só um pouquinho nessa cremagem. Mas como foi o caso, como eu falei, eu preferi não colocar, porque eu vou dividir e saborizar a massa com as castanhas e com o sprinkle. Então, eu vou mexendo com a espátula até que eu consiga o máximo possível misturar essa massa. E vai chegar um momento que eu vou precisar de usar a ponta dos dedos. Eu já deixei a bancada limpinha, né, para que eu possa finalizar essa massa na bancada. Então, eu tô aqui misturando a massa, ainda aproveitando a espátula maior, tá? E já vocês vão perceber que essa massa, ela tem uma umidade muito boa, ela ficou com uma textura super bonita e, inclusive, a cor desse biscoito ficou maravilhoso, tá? Então, aqui, ó, eu aproveito o máximo que eu tenho de cremagem na espátula, tá? Porque, afinal de contas, nós não estamos na Ana Maria Braga, né? A gente mesmo tem que fazer acontecer ali na hora. Então, muitas vezes, a gente vê alguns vídeos, né, na televisão, que a impressão que a gente tem é que está sendo desperdiçado todo o material, mas, na verdade, tem alguém por trás fazendo o papel que eu estou fazendo agora, porque isso leva tempo, acaba ficando uma filmagem muito longa, mas afinal de contas faz parte e aqui a gente mostra ao vivo como é de verdade, né? Aí agora, como que eu sei se essa massa vai estar boa? Quando eu conseguir unir todos os ingredientes e o bowl ficar bem limpinho e a massa ficar toda juntinha. Então, perceba que eu estou usando apenas a ponta do meu dedo, não estou usando o côncavo da minha mão, que é onde eu tenho mais calor, né? E aí eu vou juntar bem. E aí, gente, vocês é importante saberem que podem abrir essa massa num saco plástico fininho próprio para alimentos ou até no papel manteiga. Eu já abri muita massa cortando o plástico, mas hoje em dia, para quem já sabe, me conhece, eu descobri uma bag de silicone que eu posso reutilizar elas várias vezes, higienizando a cada uso, e ela vai trazer um conforto, né, de estar ali trabalhando com mais agilidade, sem levar tanto meu tempo, tá? O importante, é muito importante falar que a gente não pode reaproveitar alguns materiais na culinária, porque a gente precisa cuidar da nossa segurança alimentar. Então, papel manteiga a gente usa e descarta, não é aconselhável guardar. O plástico, ele é mais resistente, é talvez até um pouco mais fácil de higienizar, não tem problema você utilizar ele várias e várias vezes, mas depois daquele dia você joga no lixo e no dia seguinte, para uma outra massa, a gente tem que começar do zero com papel, manteiga limpinho e saco plástico apropriado para a massa. Então, aqui, o que eu posso fazer com essa massa? Eu vou dividir ela, geralmente, quando eu vou fazer ela lisa, eu corto ela em 4 pedaços. Mas hoje, eu vou dividir ela em 2 e vou colorir com os nossos sprinkles que eu fiz durante a semana e com uma parte da castanha, que no caso ali seria as amêndoas em lascas. Então, aqui usando uma espátula, um scraper, eu divido, tá?
e manipulando com muito cuidado, menos possível, eu vou abrir essa massa e vou acrescentar, né, o meu saborizador ali, que no caso vai ser os sprinkles ou a castanha. Uma coisa que é muito importante vocês saberem, que a massa, ela vai precisar de descansar. Toda massa amanteigada precisa de ir para a geladeira. Isso não é só porque você quer que ela fique durinha e facilita bastante o processo de corte. Não é só por causa disso, tá? Vejam, eu estou acrescentando aqui 100 gramas de sprinkles feitos durante a semana com o próprio glacê da produção. Mas eu queria falar e deixar claro para vocês, né? Frisar que o fato da massa ir para a geladeira para descansar não é apenas para a textura dela ficar firme, é principalmente para que todos aqueles ingredientes que a gente usou na massa possam fazer o seu papel. Então, o extrato que você usou, ele vai soltar melhor as propriedades dele naquela massa. A farinha descansando, ela vai ter um desempenho melhor e cada um dos ingredientes vai ter a sua função ativada, melhorada quando essa massa amanteigada descansa. Então, não é só para você ter uma massa firme. Você pode abrir essa massa e guardar ela para descansar em folhas já abertas entre papel manteiga ou saco plástico, ou você pode até fazer só uma bolinha e enrolar com um plástico, um filme plástico e levar para a geladeira. Eu gosto de colocar ela numa gramatura mais alta e levar para descansar. E depende muito da minha pressa, né? Às vezes eu até já corto ela, mas com certeza ela mole. Ela tá, antes de colocar na geladeira, ela tá mais mole, fica mais difícil o corte. Então, é muito legal você abrir a massa, colocar ela em folhas para descansar por pelo menos 40 minutos. Outro fato importante é o seguinte, a massa quando ela vai descansar na geladeira, ela tem que ficar no mínimo 40 minutos. Mas se naquele dia, por algum motivo, você não conseguir abrir e assar essa massa, é importante você saber que a massa, o tempo adequado dela ficar na geladeira é de 45 minutos, no máximo 24 horas. Depois disso, você precisa ou assar a massa ou congelar essa massa, porque ela vai sofrer interferências e ela pode ficar desidratada, ressecada se passar de 24 horas na geladeira, tá bom, pessoal? Então, eu posso saborizar como eu fiz aí, eu coloquei metade com castanhas e metade com os sprinkles, tá? E aí eu posso tanto fazer corte de biscoitos para decoração ou apenas para degustar para minha família, posso fazer bolinhas, posso fazer recortes, do jeito que vocês desejarem. Mas é importante vocês saberem que essa massa precisa de descanso, tá? Ela vai descansar não só para ficar durinha e facilitar o corte, mas também para que todos os ingredientes façam o seu papel e ativem, né? E a massa fique mais perfumada, com uma textura mais adequada, porque sim, a massa amanteigada precisa de descansar, tá? Então, eu gosto de usar aquelas bags de plástico, porque eu acho que elas evitam da massa de ressecar, e também eu acho que a gente agiliza bastante, porque ela tem um zíper, você fecha fácil a massa, fica bonitinho, você já pode abrir a massa, deixar ela numa gramatura mais grossinha, ou pode fazer a bolinha, fica a critério, tá? Então, vou mostrar para vocês como que eu levo para descansar. Feito isso, 40 minutos depois, 45 minutos depois, eu vou fazer o corte. E aí, sim, eu posso voltar com essa massa para a geladeira, para ela acabar de deixar os biscoitos todos na mesma temperatura, porque afinal de contas, os primeiros sempre vão ficar mais moles do que os últimos que você cortou. Então, olha só, é simples assim. Eu deixei a massa numa gramatura mais larguinha, abri com os próprios dedos, depois eu posso até passar um rolo, né, para poder deixar mais lisinha, e na hora que eu for cortar é que eu vou acertar a gramatura que eu quero de verdade. Aqui é só para acelerar,
né, para facilitar da massa descansar, né? Eu deixo com uma gramatura mais grossinha. Vou passar um rolinho aqui só para facilitar para vocês verem que dá para, né, dar uma alisadinha aqui, ó. Só para ficar mais bonitinho, mas isso não importa, porque a gente vai deixar a massa depois graduadinha, dependendo do anel que eu for usar no rolo. Ok, pessoal? Um beijo e curtam, compartilhem, salvem, porque vocês podem ver que essa massa é um espetáculo, e eu queria muito que vocês me falassem, se vocês forem fazer, me marquem no Instagram, me contem o que você gostou, o que você achou dessa massa, porque ela é espetacular. Um beijo, pessoal. Espero que vocês gostem e divulguem. Um beijo para vocês e até a próxima!